Acima da realidade terrena, existe uma realidade que opera sobre nós. Um convite ecoa do coração de Deus para o nosso. Desfrutar da plenitude da vida que se manifesta em seu reino. Os céus estão abertos. Jesus afirmou: o reino de Deus está entre vocês. Hoje, há uma dimensão do reino que deseja se manifestar em nossas vidas. Mas como podemos viver essa realidade? Como entender e desfrutar a vida no reino de Deus? Durante a série de mensagens Céus Abertos, desfrutando da vida no reino de Deus, vamos mergulhar na palavra e explorar 4 dimensões fundamentais do reino. E hoje vamos compreender o governo no reino de Deus, descobrindo como sua autoridade nos guia com justiça e nos conduz a uma vida segura e plena. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Você foi criado para viver a partir dessa realidade e desenvolver o propósito de Deus por meio de sua vida. O reino de Deus está aqui. Desfrute e viva plenamente. Que extraordinário você ter essa certeza e essa noção. Você vive uma realidade extraordinária, ou seja, ela está fora do ordinário, ela é extraordinário. Você tem o privilégio de viver a realidade do reino de Deus, aqui, agora. É extra, é fora, é além de tudo que é ordinário, normal, comum. É um presente dos céus para você. É isso, é um presente da graça de Jesus, do amor de Jesus, do Espírito Santo de Deus, do coração do Pai para você. Nós estamos aqui hoje de manhã juntos por causa desse presente. O presente de ser parte de algo extraordinário. O presente de ser parte do reino de Deus. Esse reino de justiça, esse reino de paz, esse reino de sobrenatural. Esse reino onde as coisas encontram sentido, missão, propósito. Onde nós não estamos abandonados, onde nós nunca estamos à margem, onde nós estamos incluídos, onde nós fazemos parte. Aleluia, aleluia. Se tem uma coisa que você precisa pegar para você, esse presente. Você não pode continuar vivendo como se esse presente não existisse. Você precisa entender e receber o que Deus fez por você e viver essa realidade, ou seja, desfrutar a vida no reino de Deus. Ela é sua, ela foi dada a você pelo coração do Pai. Existe um desafio para mim e para você. Nós precisamos entender a diferença entre viver conectado com o que está ligado à terra. Tudo que está aqui na terra tem começo, meio e fim. Um dia começa, um dia termina. Tudo que está aqui na terra é limitado. Todo conhecimento é limitado. Todo recurso é limitado. Toda sabedoria aqui no mundo, na terra, é limitada. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando Ele entra na nossa vida, porque a gente recebe e aceita, aí nós passamos a viver num outro lugar, no reino de Deus, onde a eternidade é a realidade, onde os recursos são ilimitados, onde a sabedoria é ilimitada.
ilimitada, onde o conhecimento é ilimitado, onde o amor não tem limites. Esse é o nosso lugar. E assim como eu fiz essa caminhada de lá para cá, é preciso que você tome decisões e faça escolhas definitivas para viver desfrutando o reino de Deus, o presente do céu para a sua vida. Eu gosto de lembrar que eu e você somos pessoas eternas. Hoje de manhã vamos lembrar de novo. Eu e você somos pessoas eternas. E o Pai nos dá esse poder, o poder de decidir enquanto estamos vivos aqui, onde passaremos a nossa eternidade. É uma escolha. Ou você recebe o presente de Jesus Cristo de Nazaré no seu coração e vive uma eternidade com Jesus, ou não. É uma escolha sua. E hoje a gente quer conversar sobre isso. Isso está diante de você, é seu, está nas suas mãos. 1 Coríntios 4:20 diz: o reino de Deus não consiste em palavras só. Há muitas palavras, mas ele é poder. Ele é transformação. Ele é experiência. Ele é vida. Ele é vida. Ele é vida. E nós, como povo do reino, nós temos o privilégio de viver essas coisas extraordinárias. E nós temos que priorizar a vida no reino. É uma decisão. Busquem, pois, o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas para você. Elas vão ser trazidas para você. De novo, é uma escolha, é uma decisão. Hoje nós estamos falando do governo do reino de Deus na sua vida. Quem governa o seu coração? Quem governa? Quem governa o seu coração? Hoje nós estamos conversando sobre decidir que quem governa o nosso coração é o Senhor. É o nosso Deus. É uma decisão de extrema importância. Quem toma conta, quem dirige, quem lidera a nossa história faz toda a diferença. Se eu permito que o Senhor lidere o meu coração, se eu permito que papai lidere o meu coração, a minha vida vai na direção do coração dele. E é tudo de bom. Se eu prefiro liderar eu mesmo o meu coração, se eu prefiro eu mesmo governar o meu coração, a minha vida, a minha vida vai na direção do que eu mesmo posso realizar. E é limitado. Tem limites. Já o Senhor é ilimitado, o reino é ilimitado, é extraordinário. Então temos algumas premissas para conversar aqui juntos. O primeiro, acredita, creia que há um reino eterno. Nós fomos criados para o transcendente. Todo ser humano tem na sua estrutura a necessidade do contato com o transcendente. As nossas culturas têm trabalhado contra isso. Elas têm dito que não, que a gente tem que se preocupar com o aqui e agora, mais do que com o transcendente, que a gente tem uma vida finita. Alguns defendem que a morte é o fim, que não há nada depois da morte, mas isso vai contra cada fibra do nosso coração. Todo ser humano precisa do transcendente. Todo ser humano precisa do contato com o eterno.
porque somos pessoas eternas. Essa é o que somos, nós somos pessoas eternas. Então, construir esse relacionamento é vital para nós. Mas o primeiro passo é acreditar mesmo, porque é algo que é desenvolvido por um elemento que nós chamamos de fé. Fé. A fé é acreditar. Você tem fé no Senhor, você tem fé no soberano Deus, você tem fé em Jesus, você tem fé no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Senhor reina e as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, dele é o governo. Amém. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado no seu santo trono, essa é a realidade. E mais, Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmo 9:8. A Bíblia deixa isso muito claro, onde Ele está, quem Ele é e quem somos nós. O nosso papel é acreditar, ter fé, desenvolver um relacionamento de fé no nosso Deus. Eu creio em Deus e, em segundo lugar, eu também creio que existe um reino espiritual. Existe um reino espiritual. Existe. Você não pode ver, eu também não tenho o que as pessoas chamam de visão aberta, que é a capacidade de ver o reino espiritual. Algumas pessoas têm essa habilidade. Mas o fato é que ele existe, o reino espiritual existe. Existe um inimigo realmente cruel, que se chama Satanás, Diabo, ou tem vários nomes, Lúcifer. E existe o reino espiritual do bem, Deus. Por causa de um gesto da humanidade lá no começo da nossa história, nós entregamos a nossa confiança ao reino espiritual do mal, preferindo obedecer o diabo. Foi um gesto de confiança no diabo. Quando Eva decidiu comer, obedeceu o diabo, né? Ela obedeceu o diabo, ele disse, come da fruta, ela obedeceu, comeu, e esse gesto transferiu para o diabo uma autoridade limitada sobre esse mundo. E desde lá ele atua. Por isso que às vezes você fica perplexo diante da maldade que pode acontecer em determinados setores do nosso mundo. É porque o diabo realmente está trabalhando para isso ser cada vez mais presente. Ele é a origem da maldade aqui, ele trabalha para a maldade aqui se desenvolver cada vez mais, mas enquanto isso, Deus está agindo em nosso favor. E Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver debaixo da autoridade do reino espiritual do bem. Sermos curados de toda a maldade que nos atingiu, sermos transformados e viver de uma maneira vitoriosa, mesmo e apesar do reino espiritual do mal. Como a Bíblia diz em Colossenses 1, versículos 13 e 14, Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa é a verdade. Sabendo que existe um Deus, sabendo que existe um reino espiritual, é necessário então desejar, almejar, querer fazer parte desse reino espiritual do bem. A nossa vontade precisa estar envolvida em decisões que nos levam para perto de Deus. Provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz
o homem que nele se refugia. Salmos 34, 8. É necessário haver um movimento seu em direção ao reino. Por quê? Porque haverá um juízo nesse reino. Haverá. Essa é a minha quarta premissa para você. Ou seja, você vai precisar um dia prestar contas das suas decisões. Isso é real também. Toda decisão tem uma consequência, sabe? Toda decisão tem uma consequência. Se eu decido tomar água, isso tem uma consequência para o meu organismo. Se eu não tomo água, se por alguma razão, eu deixo isso passar, é uma escolha, tá? Eu posso simplesmente achar que não consegui. Não, é uma escolha. Se eu não tomo água, isso tem outras consequências para a minha vida. Toda decisão tem consequências. Se eu falo bem de uma pessoa, isso tem consequências. Se eu falo mal de uma pessoa, isso tem consequências. Se eu perdoo, isso tem consequências. Se eu não perdoo, isso tem consequências. Todas as nossas decisões têm consequências. Ou seja, um dia, vai ser necessário prestar contas do que você está escolhendo hoje. Eu preciso te falar isso, isso é verdade, não podemos te esconder essa realidade. Um dia, todos nós vamos prestar contas das decisões que estamos tomando hoje. Por isso que a gente está aqui como igreja dizendo para você sobre o reino e colocando para você as escolhas que você pode fazer, boas, saudáveis, escolhas que te levam para perto do céu. E nós vamos continuar fazendo isso de todos os meios possíveis, porque há consequências. Haverá um juízo. Todos terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4, 5. Então, diante de tudo isso, eu quero te convidar para crer e para aceitar o governo do reino de Deus sobre a sua vida. Eu quero te convidar para intencionalmente, com muita intencionalidade, decidir, crer, ter fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, e aceitar. Esse verbo tem me intrigado muito, sabe? Aceitar. Quanta resistência a gente tem para aceitar algumas coisas. Isso não, às vezes simplesmente não nos faz bem. Tem resistência mesmo, resistência para aceitar o amor de Deus, resistência para aceitar que Jesus pode, resistência para aceitar que às vezes as coisas não são como eu queria que fossem, resistência para aceitar que a vida nem sempre é do jeito que eu sonhei, está tudo bem, resistência para aceitar. Aceita, recebe o governo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixa Deus, permita que Deus governe. Como? Em primeiro lugar, assuma os valores do reino, assuma valores reais, que vão refletir no seu comportamento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Você assume valores que norteiam o seu pensamento. O seu pensamento é norteado pelos valores do reino. Quais são os valores? Esses:
a nobreza, o estar correto, a pureza, a amabilidade, ter boa fama, bons resultados, boa repercussão, ser digno de louvor. Isso é um valor no reino, que as coisas da nossa vida, da nossa história sejam assim. E você assume esse modo de pensar, esse pensamento transforma o jeito que você sente. E essa transformação transforma o seu comportamento. Você passa a ser uma pessoa diferente, porque você pensa de acordo com o reino, sabe? Você pensa o que Deus pensa. Como que eu vou pensar, Leila, o que Deus pensa? É só transformar cada pensamento em oração. Sabe assim? Tenta não conversar com você mesmo durante o dia. Tenta conversar com Deus o dia inteiro. Tenta, faz esse exercício. Faz esse exercício. Conversa com Deus e não com você mesmo o dia inteiro. Experimenta essa oportunidade. Leia a Bíblia. Pergunte a Deus, como é que você pensa sobre isso aqui? O que você pensa sobre isso aqui? Deixa Deus ir transformando a sua maneira de ver pessoas, circunstâncias, situações, os valores do reino. E aí o que vai acontecer? Nosso segundo ponto, você vai escolher atitudes reais, cheias de realeza, nos seus relacionamentos também. E uma delas é o perdão. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Misericórdia, compaixão, perdão, são atitudes do reino de Deus. Jesus sempre agiu assim, com misericórdia, com compaixão e com perdão, mesmo com as piores pessoas que estiveram ao seu lado. Na cruz, gente, na cruz, ele chegou a orar pelos malfeitores que o estavam matando, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Compaixão, misericórdia, olhar como Deus olha, perceber como Deus percebe. Isso transforma a nossa maneira de nos comportarmos. A gente tem esses valores do reino, as nossas atitudes são atitudes do reino. Isso traz uma outra consequência. Em terceiro lugar, a palavra que sai da nossa boca é uma palavra de realeza para cada um dos nossos compromissos. Mateus 5,37 nos diz o seguinte: seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. O que Jesus está falando aqui? Que o que você diz, você tem que cumprir. Esse é um valor de realeza. Você é totalmente digno de confiança. Você não traz dúvidas. Não deixa as pessoas duvidando. Sua palavra é sempre fiel. É sim, é sim. É não, é não. E se for preciso mudar no meio do caminho, você vai trabalhar com honestidade nessa mudança. E vai dizer as razões disso. E vai trazer para as pessoas toda a verdade a respeito da situação. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade. Esse é você. Você fala a verdade. Esse é um valor do reino. Tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, digno de louvor, é o que sai da sua boca, porque os seus pensamentos estão sintonizados com esses valores. Aleluia, 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 glória a Deus. E por isso, já que você tem os valores do reino, já que você tem atitudes do reino, já que a sua palavra é uma palavra fiel, como é tudo que está no reino, você se baseia na justiça real
para tomar decisões. Tudo interligado, né? Você olha para as coisas como Deus olha, então todas as suas decisões são baseadas na justiça de Deus e não do mundo. De novo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas para você. Nós vivemos num mundo de muita injustiça. Todo dia quase a gente tem contato com alguma injustiça. A justiça não é realizada, mas ela é contrariada. Para conosco, para com outras pessoas. Há um lugar que nos ajuda a lidar com tudo isso de uma maneira mais sã, que vai nos ajudar a atravessar tudo com força, que vem de Deus. É o lugar da entrega de todas as situações para a justiça de Deus. Porque nós não temos autoridade e não temos condições de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Por quê? Simplesmente ela será sempre defeituosa. Por quê? Porque nós somos limitados. Eu tenho conhecimento limitado. Eu tenho sabedoria limitada. Eu não sei de todas as coisas. Eu não conheço todos os contextos. A minha justiça é limitada simplesmente pelo fato de eu não ter todas as informações. Mas Deus não. Então, quando eu coloco o meu coração nesse lugar de descanso, Deus, toma conta disso aqui. Faz justiça, Senhor. Tu és o meu juiz. É verdade. E Tu farás justiça por mim. E eu deixo lá. Deus vai cuidar. Este lugar me devolve a saúde mental. Esse lugar me devolve sanidade para viver os meus dias em um lugar chamado paz. É extremamente importante para mim e para você confiar na justiça de Deus e assim tomar decisões de maneira mais saudável. Eu não tomo decisões mais com aquela ímpeto passional, né? De, subiu o sangue, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, primeiro Deus. Respira, ora. E aí, Espírito Santo, o que nós vamos fazer? E o Espírito Santo orienta. É um outro nível. É um outro nível de decisão. De verdade. De novo, né? Transforma o seu pensamento em oração. Então, quando você vê que a coisa está esquentando, que você está ficando, aí você respira e fala: Jesus, 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 Jesus. Isso é o suficiente para o seu cérebro entender que ele precisa parar. E aí você pergunta: Deus, o que vamos fazer? E a decisão será melhor, amém? Inclusive no seu ponto 5, você vai gerar misericórdia, misericórdia real, misericórdia que vem desse ambiente de realeza, que o reino de Deus traz para a nossa vida. Em primeiro lugar, porque nós somos pessoas como todas as outras pessoas. Não, Leila, eu sou tão bom, eu nunca cometi nenhum crime e tal. Sim, você nunca cometeu nenhum crime, mas você também tem os seus problemas, seus traumas, suas lutas, suas dificuldades. Não julgue, e você não será julgada. Não condene, e você não será condenado. Perdoe, e você, tirando um pouquinho aqui do plural, né, trazendo mais para mim e para você, você será perdoado. Lucas 6:37. E ainda, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Verdade. Tiago 2:13. E presta muita atenção. Salmo 103:6.
O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Vou repetir. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Salmos 103, 6. Essa é uma verdade. Mas Leila, está demorando. A minha causa está na justiça faz 20 anos. Eu não entendo todos os detalhes, eu não sei todas as partes, eu não conheço todas as implicações, mas deixa eu te falar uma coisa, eu creio e sei que o Senhor está lutando por você nesse tempo todo. Eu creio e sei que o Senhor está julgando por você nesse tempo todo. Eu creio e sei que o Senhor está agindo em seu favor nesse tempo todo. Eu sei que o Senhor está te defendendo nesse tempo todo. Eu sei e sei. Por isso nós vamos trazer misericórdia para os nossos julgamentos, para as outras pessoas. É tão importante a gente refrear um pouco o julgamento, né? Uma coisa tão simples. Essa semana eu tive uma experiência assim, simples, mas tão marcante. Eu falei, Deus do céu. Havia uma pessoa preciosa, só que o meu primeiro encontro com essa pessoa foi um pouco triste, assim. Ela ficou com a cara fechada, como a gente fala, não me deu bola, sabe assim? Aí eu, ai gente, será, né? Que essa pessoa, não sei, né? Fiquei meio assim. Aí havia uma oportunidade para um segundo encontro. E eu pensei, puxa vida, a pessoa não me deu bola nenhuma, né? Como é que vai ser isso? Aí nesse segundo encontro, eu ouvi a história. Deixa eu te falar uma coisa, a pessoa tinha todas as razões para ficar com a cara fechada naquele primeiro momento, e não era nada a ver comigo, eram coisas que estavam acontecendo com ela, e eu não sabia. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, não aconteceu não? De você descobrir depois algumas coisas que te fizeram pensar, nossa, então é isso, por isso que a pessoa estava tão mal-humorada, nossa, então por isso que a pessoa estava tão zangada, nossa, misericórdia, não julgar, é um valor do reino de Deus, faz parte da realeza à qual você pertence e precisa acontecer. E finalmente, né, no seu sexto ponto, você precisa aceitar essas verdades da realeza do reino de Deus para viver por meio delas através da fé. Aceitar. Está aqui o verbo do começo da nossa conversa. Aceitar. 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 A palavra de Deus diz, em João 8,32, que quando você conhece a verdade te liberta. O que foi hoje de manhã que o Espírito Santo te falou e você, opa, qual é a característica do reino, da realeza do céu que você pode trazer para a sua vida hoje? Qual é o passo que você vai dar hoje para deixar um pouquinho de lado a sua vontade, o que você quer, e permitir que a vontade de Deus, que o que Deus quer, apareça e cresça na sua vida e se desenvolva no seu coração? Será que você precisa simplesmente crer? Será que você tem sido incrédulo? Será que você precisa fazer a oração?
que um homem fez diante de Jesus. Jesus, me ajuda na minha incredulidade, eu quero ser liberta dela. Será que hoje é isso? Você está tendo dificuldade simplesmente para acreditar que você faz parte do reino e que você precisa viver de acordo com ele? Será que hoje você precisa mudar o jeito de pensar? Trazer para o seu coração, para a sua mente, coisas nobres, corretas, puras, amáveis, e não esses pensamentos de morte, de destruição, pensamentos sexualizados, pornograficados, que têm destruído o seu dia a dia, pensamentos que são mais ligados à força do seu braço, desejo de vingança, desejo de fazer justiça. Será que você precisa renunciar a esses pensamentos e aceitar pensamentos de paz, do reino? De novo, pensamentos nobres, pensamentos corretos, pensamentos puros, pensamentos amáveis, pensamentos excelentes, dignos de louvor. Será que é essa a decisão que você tem que tomar? Faz isso agora, diante do reino celestial. Eu renuncio a esses pensamentos em nome de Jesus, e eu quero pensar o que o céu pensa. Eu quero pensar o que Jesus pensa. Será que hoje você tem que mudar a sua atitude? Uma atitude irrefletida, que não olha para consequências, até mesmo nas brincadeiras. Você brinca demais com as pessoas, você deixa elas até meio constrangidas, porque olha, isso aqui, e você acha que tudo é uma brincadeira e esquece que tudo tem consequência. Será que você tem que mudar isso? Será que você tem que parar de mentir? Será que você tem que cuidar melhor da sua esposa? Será que você tem que cuidar melhor do seu marido? Será que você tem que mudar a sua atitude em relação à igreja? Esse corpo de Cristo, que é às vezes tão cheio de problemas, mas é o corpo de Cristo. E você precisa se envolver mais, ajudar mais, cuidar mais do corpo de Cristo. Será que você precisa pensar melhor nas suas decisões? Talvez você seja essa pessoa que decide no ímpeto. Não dá nem 10 segundos para o seu cérebro parar um pouco a espiral de ansiedade, de preocupação. Talvez você precisa pensar no que você pensa, respirar mais, chamar o nome de Jesus antes de tomar decisões, orar mais, especialmente antes de decisões extremamente drásticas, como um divórcio, por exemplo. Eu acredito tanto em milagre. Eu sei que casamentos podem ser restaurados mesmo na pior das circunstâncias. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu acredito muito que situações impossíveis podem ser resolvidas por Deus, não por nós. Eu acredito que a gente pode decidir se esconder no coração de Deus até a tempestade passar. Eu creio nisso. E de lá o Senhor vai nos dar orientação para cada um dos passos. Será que hoje você precisa decidir ser mais misericordioso? Será que tem alguém que você decidiu cortar dos seus relacionamentos? Mas se você chamar Jesus para olhar a situação, você vai ver que aquela pessoa precisa de misericórdia e de ajuda. E hoje talvez o Espírito Santo esteja te chamando para esse lugar de misericórdia e de compaixão. Agora, à luz do que você acabou de receber,
esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.